na contramão dos caras que estão no pique físico, a gente tem alguns caras que, enfim, que estão um pouco abaixo. Aí a pergunta do Léo Paganotti, perdão, Léo. Igor Coronado, que tem ele tem uma limitação física mesmo, já crônica, e eu queria que você emendasse aí o nosso digníssimo Diego Palacios, lá que eu falo tanto que ele tá sacanagem com o Coringão, mas enfim. Sobre o Coronado também, só para a gente falar do Coronado, por ele ter vindo de um centro, vamos dizer assim, que talvez não exija tanto como outros, isso pode ter alguma influência? Total, cara. O calendário no futebol brasileiro você joga de 3 em 3 dias, né? Então ele, sem dúvida nenhuma, ele sofreu um pouco com o calendário. É um atleta que tem muito talento, né? Tem uma técnica rebuscada, é realmente um atleta diferenciado. Mas eu acho que o grande lance do Coronado foi uma adaptação física, né, ao estilo de jogo, principalmente até pelo Ramon fazer com que os meias marcassem alto e fossem mais intensos. Gerou uma dificuldade dele se adaptar a isso. Ele tinha acabado de chegar também, então ele estava recuperando de uma lesão. Então o Igor é um cara, é um atleta qualificado que realmente sofreu para se adaptar. O Diego Palacios passou por uma cirurgia seríssima, ficou 1 ano sem pisar no campo, né, cara? Então ele tá 1 ano e meio sem pisar no campo. Não, ele chegou a jogar alguns jogos no início do... Acho que um jogo. Foram 2 jogos. Foram dois. Ele se machuca com 30 minutos contra o São Bernardo, né? Isso no ano passado, sim. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar com ele. Fico até feliz por ter ajudado nessa recuperação do Diego, porque desde que ele havia chegado no Corinthians, ele nunca tinha conseguido fazer 3 meses de trabalho consecutivos por conta das lesões que ele sofreu. Então ele fez esse trabalho, 0 de lesão. Então, para mim, é um outro troféu que eu ganhei dentro do Corinthians, foi conseguir fazer com que o Diego Palacios não voltasse a lesionar e criar estratégias. Só que como futebol você tem que escolher os melhores, né? Os mais aptos, às vezes nem sempre os melhores. O Ramon e a comissão, de uma forma geral, via o Bidu e o Hugo, naquele momento, melhor fisicamente do que o Diego. Então, foi priorizado o Bidu e o Hugo, e depois, com a chegada do Angeleri, então, ele perdeu ainda mais espaço. Só voltando um pouquinho sobre o Coronado, porque isso é uma curiosidade minha e uma percepção minha, de que o Coronado é um cara que entende de bola, que joga bola, eu acho ele tecnicamente um jogador acima até de muitos que jogam como titular do Corinthians. Ninguém questiona. Que é o que eu acho. Agora, o que precisa ser feito com o Coronado, ou qual o tempo que o Coronado precisa para ele ser titular do Corinthians em todos os aspectos, não só no aspecto técnico. Ele tem um aspecto físico dele que talvez ele não suporte 10 jogos em alta, que nem o Garro. O Garro vai pro choque, ele joga 10 jogos com o joelho doendo de qualquer jeito, inclusive. Infiltrado do jeito que for. E o Coronado, não sei se a estrutura física dele, o que precisa ser feito com o Coronado para que ele, além da parte técnica, entregue também a parte física 100%. Foi interessante você citar o Garro, porque você ser reserva do melhor meia do Brasil é difícil, né, cara? Então, eu acho que o Garro é um dos melhores meias, se não o melhor meia atuando no Brasil na atualidade. Então, acaba que o Igor não tem sequência para jogar. Acho que o Igor, que ele precisa realmente é sequência. Agora, você ter sequência no Corinthians, onde você é banco do melhor meia do Brasil, é desafiador. Ele até teve uma sequência no início do ano, com os problemas do Garro lá na Argentina. Ele conseguiu ter uma sequência, mas não conseguiu desempenhar o que todo mundo esperava. Sim, sim. Até por isso que você falou, o Garro é tão bom que realmente faz uma sombra gigantesca ali. Sim, eu acredito que o Garro foi um fator que complicou a adaptação do Igor, né? E é um atleta que tentou, né? Tenta tá no mesmo nível ali de querer competir. É um cara competitivo nos treinamentos, é um cara que tenta ajudar também. Mas ser reserva do Garro é algo que eu acho que foi um fator complicador ali para o Igor conseguir se adaptar e ter essa sequência. O Bruno Catalão pergunta: você já recebeu convite para trabalhar especificamente com algum atleta? Tipo um personal de algum atleta? Todo dia eu recebo. Dos grandes aí? Todo dia. E você gosta de trabalhar em grupo? A minha vida é o futebol.
Porque, cara, assim, acaba que o personal trainer hoje em dia, ele é quase um babá de jogador. Pô, só porque eu ia chamar você pra trabalhar, Não, mas ser meu preparador o físico. O Diego ia dar perdi, conta, mas ia ser um trabalho, viu, velho? Ia ser um trabalho gigantesco o Cascão. É um desafio, né? Pô, desafio, pô. Tem que ter desafios, pô. Diego, você... Não, eu tenho essa impressão. Eu tenho vários atletas que me convidam, né, inclusive para sair do Brasil, para acompanhá-los. Mas eu sou um cara que é o que eu falei, eu tenho uma veia vencedora. Aquela rotina. Da rotina, então eu não vou aceitar um dia que eu combinar com um cara de treinar e o cara fala, Diego, eu tô cansado, vou dormir. Meu irmão, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Então, para eu não me estressar, eu prefiro estar no meu futebol e fazer o que eu acredito que é certo. Você falou do Garro. O Neymar é mera coincidência isso aí, né? É. O Neymar é um que ia fazer isso daí fácil. Eu que tô falando, hein, galera? Pelo amor de Deus. Você falou do Garro, e o Garro é um cara que chama muita atenção. Tecnicamente ele é um monstro. Mas na parte física, é porque ele não tem uma estrutura física para ficar aguentando porrada. Pô, ele é baixinho, não sei quantos metros de altura o Garro tem. Ele não é um cara forte, ele deve ser assim, fortinho e tal, não sei o quê, mas ele não é um monstro de jogador, grandão e tal, né? E ele toma porrada todo jogo e tá sempre em campo. Jogou, acho que se não me engano, jogou 36 jogos no Campeonato Brasileiro, 35. Qual que é o segredo do Garro? Porque agora ele tem uma lesão, não sei se é uma lesão no joelho, né? É uma tendinite no joelho, não é isso? Uma tendinite E a torcida do Corinthians fica preocupada com isso, e você que conviveu com ele. Os próximos passos do Garro, ele precisa de um trabalho especial, como blindar o Garro para que ele continue sendo fisicamente o cara que ele foi no ano passado? Ele tá zerado? Ele tá zerado. Ele tá zerado. Ele é um cara que se cuida muito. Eu acho que o grande segredo do Garro é esse. Ele se cuida muito, ele cuida da alimentação, ele cuida do sono, ele é um cara família, não é um cara de noite. Então é um cara que cuida muito da alimentação, de tudo que envolta ele, assim, ele tem uma preocupação muito grande com o corpo dele, com a saúde dele. Ele é o cara que chega no clube, ele vai lá, ninguém precisa pedir para ele pegar a vitamina dele, os suplementos, ele vai lá, ele mesmo pega. Então, sem dúvida que isso faz a diferença. Eu acho que também um pouco da escola argentina, né, cara? A escola argentina é um futebol de mais aguerrido. O futebol brasileiro tem aquela questão mais da parte técnica, mas o Garro, acho que o grande diferencial do Garro é essa preocupação que ele tem de jogar. A grande verdade, o Cascão chegou a comentar isso no início aqui, é que ele jogava infiltrado, e às vezes a gente falava assim, pô, Garro, é melhor talvez você sair desse jogo. Ele falou assim, não sai nem, meu irmão, vocês podem me meter a porrada, mas esse jogo eu jogo. E, você me tira do próximo, chegava no próximo jogo, eu não vou sair. E, cara, era impressionante, porque o cara acabava o jogo chorando de dor, gemendo de dor. E você falava, esse cara não vai jogar o próximo jogo. E no outro dia ele já estava na academia, já fazendo recuperação. Então, a entrega que ele teve ali, e acho que até o que ajudou muito, cara, para ser sincero, foi a relação que ele teve com o Emiliano e com o Ramon. Eles se tornaram grandes amigos. Grandes amigos. O Garro tem uma admiração muito grande pelo Ramon e pelo Emiliano. Então ele comprou a ideia. O gordo, né? Ele comprou a ideia, ele chamou o Garro de gordo. O Ramon chama o Garro... Os dois chamam, tanto o Ramon como o Emiliano chamam gordo. E até nas entrevistas falavam, o gordo tá bem, o gordo é o melhor meia do Brasil. Então acho que essa questão dessa relação jogador-atleta, jogador e comissão técnica foi importante para que o Garro suportasse aquele final, mas ele sofreu, cara. Foi um guerreiro.